profeta Oséias, capítulo 10. Nós vamos ler agora nesse início apenas o versículo 12. Amém? Profetas menores, Oséias. Depois aí dos profetas maiores, né? Depois de Daniel, vem Oséias. Oséias, capítulo 10. Se eu não estou enganada na minha informação, é o primeiro aí dos profetas menores, não é isso? Até Daniel é maior. Oséias, capítulo 10, versículo 12. Você encontrou? Diz amém, glória a Deus, aleluia. Não estou dormindo, não? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Semeiem a retidão para si. Colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva, Senhor, pela Tua palavra que é a força, para a Tua palavra que é direção, para a Tua palavra que é... Obrigado pela Tua palavra que é saúde para nós, meu Pai. Nós Te louvamos porque tudo o que nós precisamos saber para sermos, meu Deus, encontrados ou achados em favor diante de Ti, a Tua palavra nos ensina. A Tua palavra nos dá esperança, a Tua palavra nos aumenta a fé, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos corrige, a Tua palavra, Senhor, nos cura, nos limpa, nos purifica. Nós Te louvamos, meu Deus, pela Tua palavra e Te louvamos por esses homens e mulheres que se colocaram diante de Ti em toda a história e tiveram seus nomes escritos nesse livro e nos deixaram, Senhor, preciosas lições e preciosos ensinamentos vindo diretamente de Ti. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ensina a Te buscar, a irmos, Senhor, ao Teu encontro, enquanto o Senhor está perto, enquanto nós podemos Te achar e a Te buscar, até que o Senhor venha e faça chover a justiça sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, meu Deus, por isso, e pedimos agora que o Teu Espírito Santo nos dê a mente de Cristo, a mente capaz de compreender as verdades, Senhor, da Tua palavra, e que essas verdades encontrem em nosso coração um terreno fértil, onde essas sementes possam crescer, possam gerar frutos em nome de Jesus. Assim nós Te oramos e já Te agradecemos. Amém. Aleluia. Você sabe que dia é hoje? Que data é hoje? O dia 24 de maio. 24 de maio. Hoje é um dia muito especial, né, para o cristão, especialmente nós wesleyanos, né? Hoje é aniversário. Quem é bom de contas aí? 1738 para 2022, quem quiser fazer a conta e depois... de 23, né? 2022, não, 23. Quem quiser fazer a conta depois só me diz quantos anos, né? Em que um evento acontecido na vida de um homem chamado John Wesley foi capaz de mudar não somente a vida daquele homem, mas de mudar uma história no cristianismo. Esse dia é conhecido como o Dia do Coração Abrasado, né? E eu quero compartilhar com você algumas coisas, um pouquinho sobre essa história, mas também sobre como nós podemos ter o nosso coração aquecido pelo Espírito Santo. Amém? Então, John Wesley teve um verdadeiro encontro com Deus que o levou a afirmar que seu coração estava estranhamente aquecido. Essa experiência é compartilhada por muitos cristãos.
O autor C.S. Lewis escreveu: aquele que tem o Espírito Santo em seu coração nunca está longe do calor e da luz divina. Quem tem o Espírito Santo no seu coração nunca vai estar longe do calor e nem da luz de Deus. E então eu quero compartilhar com vocês 3 experiências diferentes, mas ao mesmo tempo que se completam, que são uma sucessão, né, que vão nos levar a ter um coração aquecido pelo Espírito Santo e como nós podemos viver essas experiências. Amém? Vocês estão comigo? Aleluia! Então, a primeira experiência que eu quero compartilhar com você é a experiência da salvação. Amém? Não dá para a gente ter o Espírito Santo morando no nosso coração sem antes termos recebido o Senhor em nosso coração. Sem antes termos sido alcançados pela maravilhosa salvação, pela graça do Senhor. A experiência da salvação, ela é o quê? Ela é uma aceitação do sacrifício que Jesus já fez na cruz por mim e por você. E esse sacrifício ele fez para pagar uma dívida que nós já nascemos com ela, né? Nós já nascemos com uma dívida. É a dívida pelos pecados. Jesus fez esse sacrifício e pagou a nossa dívida. Ele entregou a vida dele na cruz e pagou essa nossa dívida. Alguém não sabia disso aqui? Amém? Vou fazer a pergunta contrária. Quem já sabia disso aqui? Levanta a mão. Vou mexer com vocês para vocês... o sangue circular, né? Senão o sangue vai ficar parado aí e vai pesar. Então, você já sabia certamente disso. E você já sabe também que para receber ou para ter a experiência da salvação, existe uma cooperação. Amém? Existe o Espírito Santo trabalhando na nossa mente, no nosso coração, nos preparando, né, através da graça preveniente, para que a gente possa compreender que Jesus morreu por nós, que Ele pagou o preço pelos nossos pecados e que o Senhor quer nos alcançar com essa graça, que o Senhor quer nos alcançar com a vida eterna. Então, Deus já fez uma parte, a maior parte, ou a principal. Ele mandou Jesus para morrer na cruz. Jesus pagou esse preço. E quando Jesus foi, ele disse: eu vou enviar para vocês o quê? Um consolador. Um outro, né, igual a mim, que vai ensinar vocês o que vocês precisam saber, mas vai fazer vocês lembrarem também de tudo que eu já tenho ensinado. Então, o Senhor Deus fez tudo. O Senhor criou o homem, o Senhor providenciou o pagamento da dívida. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Talvez eu precise beber água mais do que o normal. Jesus ressuscitou e Jesus, quando foi ao céu, não nos deixou sozinhos. Amém? Não nos deixou órfãos, né? Jesus foi preparar um lugar, mas Ele não deixou a gente sozinho. Então, essa é a parte de Deus. Mas existe uma parte que cabe a nós nessa experiência da salvação. Amém? Você precisa pagar o preço da salvação? Eu preciso pagar o preço de salvação? Não, já foi pago. Então, o que é que cabe a mim e a você nessa experiência? Receber esse pagamento, tomar posse dessa salvação. É aceitar, como a gente diz comumente, né? Aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. Receber Jesus Cristo, reconhecer que Ele fez isso por mim e por você e dizer: Senhor, eu me arrependo do tempo que eu andei distante de Ti e agora eu quero andar como Teu filho. Eu quero andar não somente como criatura, mas como filho amado do Senhor Jesus. Amém? Então é um esforço conjunto, é uma cooperação, porque de nada adianta Jesus ter feito o sacrifício e pagar o preço por nós, se
a gente não receber esse sacrifício. Eu gosto muito dessa ilustração. Se eu disser para você assim, se eu disser, Davi, ali no escritório, né, porque ela batizou ali de escritório, ali na nossa casa tem um presente para você. Aí o Davi vai ficar muito grato. Ô, tia, muito obrigada, né? Aí passa um dia, passa 2, passa 5, passa 10, passa 20, e o Davi não vai lá buscar. Quando é que ele vai poder usufruir desse presente? Quando? Só quando ele for buscar. Se ele não for buscar, nunca. Não é verdade? Jesus fez isso por mim e por você. Ele fez o sacrifício. Ele está nos dando um presente. Se a gente não tomar posse, se a gente não for buscar, se a gente não viver, a gente nunca vai usufruir desse presente. E vai passar a vida aqui, quando for no final, vai ser uma história desastrosa. Se não buscarmos o Senhor. Como Oséias estava dizendo, né? É hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover a justiça sobre vocês. A primeira justiça de Deus, né? A justiça verdadeira do Senhor já veio, é Jesus. Essa época em que Oséias estava escrevendo aqui, ainda Jesus não tinha vindo. Ele estava falando para o povo de Israel, ele estava falando numa situação onde Israel estava sendo julgado pelos seus grandes, pelas suas grandes desobediências. E o profeta está dizendo, clamem ao Senhor, busquem ao Senhor, chamem a Deus, busquem a Deus. A hora é essa de buscar o Senhor, até que o Senhor venha e faça chover a justiça sobre a vida de vocês. Nós já vivemos na época em que a justiça já veio. Amém? Então, nós não temos desculpas para não buscar o Senhor. E para que essa justiça não venha sobre a nossa vida, porque a justiça já veio, o justo já veio, Jesus já veio, mas ele veio em carne, ele veio, ele morreu, ele cumpriu a obra dele, mas essa justiça só recai sobre nós, se nós recebermos essa justiça. Amém? Então, eu comecei pela experiência da salvação, e deixa eu dizer para vocês, John Wesley, ele era inglês, né? Talvez algumas pessoas conheçam a história dele. Ele foi criado dentro do metodismo, dentro da igreja anglicana na Inglaterra. A mãe de John Wesley, Susanna Wesley, era uma mulher extremamente rigorosa com a educação dos seus mais de 10 filhos. Acho que 10 filhos, se eu não estou enganada. E ela era extremamente rigorosa, ela ensinava os filhos as letras, né, as Sagradas Escrituras, até os 6 anos de idade, até os 10 anos de idade. Eles aprendiam em casa, eles estudavam em casa, e eles eram ensinados a ler na Bíblia. Então, eles tinham um horário de estudo a partir quando eles eram crianças pequenas, começavam a falar, já tinha rotina, já tinha organização, já tinha horário. E quando fazia 5 anos, se eu não estou enganada, o dia dos 5 anos era o dia da primeira lição de letras, né, de inglês, no caso, não era português, era inglês, para os filhos. E John Wesley foi ensinado assim, até os 10 anos de idade, com muita doutrina, com muito método, e com os pais, né? O pai era pastor, mas quem cuidava de toda essa parte da educação era a mãe. E com 10 anos, John Wesley saiu da cidade onde ele nasceu, ele foi para Londres e estudou num colégio interno durante 6 anos. Era uma escola muito conceituada, e sobre esse período, olha o que o John Wesley fala no diário dele. Ele diz assim, ele foi com 10 anos, tá? Com os 6 ou 7 anos seguintes, eu passei na escola, onde, tendo sido removidas as limitações externas, fiquei muito mais negligente do que antes, mesmo nas obrigações exteriores, e quase continuamente culpado dos pecados aparentes que eu sabia serem tais, embora não escandalosos aos olhos do mundo. Entretanto, ainda lia as Escrituras, fazia as minhas orações de manhã e à noite. Esperava agora ser salvo, não sendo tão mal as outras pessoas, tendo uma religião benevolente, lendo a Bíblia, frequentando a igreja e fazendo as orações. E aí o comentarista diz, né?
John Wesley vive na adolescência um grau, mesmo na adolescência, um grau de atividade religiosa muito acima da média. Ele disse, traduzindo, né, porque é uma linguagem mais erudita, né, uma linguagem mais difícil, rebuscada, na verdade, ele estava dizendo, olha, eu passei 6 ou 7 anos na escola, dos 10 aos 17, toda a adolescência dele. E ele disse, foram removidas as limitações externas, né? Porque enquanto ele estava com a mãe dele estava ali segurando as pontas todo dia, toda hora. Esse horário é de estudar, esse horário é de ler a Bíblia, esse horário é de dormir, esse horário... E ele disse, as limitações externas, ou seja, os limites que a família dele dava foram removidos. Ele estava na escola, seguia um outro ritmo. E ele disse, e aí eu fiquei muito mais negligente do que antes. Olha a consciência dele, né? Ele diz, quase culpado, fiquei e quase continuamente culpado dos pecados aparentes. Ele diz, eu tinha pecados que eu sabia que era pecado, mesmo que isso não fosse escandaloso aos olhos do mundo, né? Ele diz, eu era consciente de que eu não estava agradando a Deus no que eu deveria agradar. Mesmo que as pessoas olhassem e dissessem assim, não, o que é isso, né? Não sei o que é, mas vamos imaginar aqui, por exemplo, uma mentira, esconder alguma coisa, né? Não sei o que eram os pecados aparentes dele, mas ele disse que era uma coisa que não escandalizava o mundo. Hoje a gente vê tanta gente escandalizando o evangelho que dá uma dor no coração e a pessoa nem se sente culpada por causa disso, né? E ele disse, mas ainda assim, eu lia as Escrituras e fazia as minhas orações de manhã e de noite. E ele estava esperando ser salvo. Como é que ele queria ser salvo? Como é que na mente dele ele podia ser salvo? Não fazendo mal para as outras pessoas, sendo bom, tendo uma religião benevolente, lendo a Bíblia, frequentando a igreja e fazendo as orações. Olha que coisa interessante, né? Gente, se vocês tiverem a oportunidade de ler sobre John Wesley, ler sobre os diários dele, o diário da Susana Wesley, é tão rico e é tão incrível como a gente aprende. E aí o comentarista diz, ele parecia que estava fazendo tudo no piloto automático. Será que era só ele? Será que nós, muitas vezes, não estamos vivendo nossa vida de salvação quase que num piloto automático? Senhor, muito obrigado pela comida, amém. Senhor, muito obrigado pelo dia, amém. Senhor, cuida aqui que eu estou saindo. Senhor, cuida que eu estou chegando. Será que a gente não tem vivido a nossa vida de salvação, quase como John Wesley aqui, sabendo até que está pecando, mas como não é escandaloso aos olhos dos homens, a gente deixa quieto aqui? Né? Mas ele tinha uma consciência, ele diz, eu estava esperando ser salvo. É interessante, porque ele não tinha a certeza da salvação. Ele vivia com toda a disciplina religiosa, mas não tinha ainda certeza de salvação. Vindo para a palavra, a gente vê em Atos capítulo 16, versículo 25 ao 34, a gente vai encontrar o episódio do carcereiro, né? Paulo, houve aquele terremoto e o carcereiro que estava responsável se desesperou porque achou que ele tinha fugido, o prisioneiro, né? E quando ele encontra, Paulo diz, não, ele já ia tirar a vida, Paulo diz, não faça isso não, nós estamos aqui, tenha calma. Então o carcereiro olha para Paulo e Silas e diz, senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? É uma primeira necessidade, é a salvação. Através da prisão daqueles homens, o Senhor estava levando a consciência da necessidade de salvação. Mesmo John Wesley seguindo as doutrinas, as disciplinas espirituais, como a gente chama, leitura, oração, né? Ele tinha no coração aquela incerteza. E o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, amém? Então o Senhor fala através de Paulo, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Qual é a solução para quem quer ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Amém?
Domingo nós tivemos 5 profissões de fé aqui na igreja. Eu fiquei muito feliz. Quando eu fui conversar com 3 pessoas que estavam ali fora, né, praticamente da mesma família, 2 da mesma família e um já se achegando, eu dei um abraço e disse, olha que alegria pela decisão que vocês tomaram. E eu disse, na verdade, vocês testemunharam publicamente do que Deus já estava fazendo no coração de vocês. Amém? Quando a gente levanta a mão, quando uma pessoa faz um apelo e você levanta a mão e você diz que aceita o sacrifício de Jesus, essa obra já começou aqui dentro. Essa obra já começou na sua mente, essa obra já começou no seu espírito, essa obra já começou no seu coração. E você dizer isso publicamente é um compromisso que você está fazendo, né? Na verdade, é um testemunho daquilo que a gente não pode ver, mas que você sabe que está acontecendo na sua vida. Amém? Por isso, muitas vezes, o pregador, o pastor, vai fazer um apelo. Por isso, muitas vezes, ele vai dizer, olha, se você crê em Jesus, levante a mão. Se você quer entregar a sua vida a Jesus. Por quê? Porque você está testemunhando algo tremendo, maravilhoso, sobrenatural que Deus está fazendo e que ninguém pode ver. Só você está sabendo o que está acontecendo. E a gente tem que testemunhar das maravilhas do Senhor, para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Então, a primeira experiência que nós precisamos é a experiência de salvação. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí, interessante que John Wesley estava esperando ser salvo através de fazer o bem, de ser bondoso com as pessoas, de ler a Bíblia, de frequentar a igreja e de fazer orações. Isso na sua adolescência, né? Durante o período de adolescência. Ele tem um sermão chamado Os Meios da Graça, que é muito bom, muito bom. E uma das coisas que eu nunca esqueci, eu li quando a gente estava fazendo seminário, tive que ler talvez umas 8 vezes para entender, porque era bem no original, né? E no original traduzido, né? Não no original em inglês, mas no original traduzido. Mas ele disse, olha, permaneça no meio da graça, permaneça participando da ceia, permaneça... me lembrei que era a ceia, o batismo e acho que a congregação. Ele diz, permaneça, mesmo... Oi? Oração, mas são 3 coisas. Acho que é ceia, batismo, não sei se o pastor Sônia lembra se é a comunhão mesmo da congregação, indo à igreja. E ele diz, permaneça, nem que você não tenha certeza de que você já é salvo, porque num momento Deus vai te dar essa certeza. Né? Era isso que ele estava dizendo aqui. Ele disse, mesmo que eu não tivesse essa certeza, eu lia minha Bíblia, eu fazia as minhas orações, eu frequentava a igreja e eu estava procurando ser bom, ser benevolente, não fazer mal. Às vezes a gente desiste das coisas tão facilmente, né? Porque hoje eu não senti um arrepio na hora do culto. No domingo passado também não. Há 2 semanas também não. Então a igreja não está mais servindo para mim, não vou mais, não. Permaneça, busque ao Senhor até que Ele venha. Amém? Não desista. Se você está passando por um momento em que você não está conseguindo sentir aí, né? O que são através do amor e da graça. A gente sente graça por parte do Senhor. Consagração. Consagração é uma entrega completa da nossa vida e a disposição de fazer a vontade de Deus. Quando eu consagro a minha vida, eu coloco no altar, eu entrego completamente a minha vida a Deus e fico à disposição, ou seja, eu tenho à disposição para fazer a vontade do Senhor. Se eu entreguei para Ele, eu posso tomar de volta, mas não. Mas a gente toma, né? Muitas vezes a gente diz que entregou para Deus e a gente toma para resolver. Aí a gente entrega para Deus, no outro dia a gente está querendo resolver as coisas do nosso jeito. Né? Eu fiz isso por anos seguidos. Anos.
Eu entregava para Deus e aí eu achava que Deus estava demorando, aí eu ia fazer a coisa do meu jeito, aí não dava certo, eu entregava de novo para Deus e ficava nesse puxicado, né? Nesse puxa e encolhe, né? Mas quando a gente consagra uma coisa, quando a gente coloca no altar, não pertence mais a nós. Amém? Quando você está entregando, não pertence mais a você. Se você consagrou o teu filho, ele é do Senhor. Amém? Não queira tomar o lugar de Deus na vida do seu filho. Se você entregou o casamento, consagrou o seu casamento ao Senhor, essa união é do Senhor. Não tome o lugar de Deus na vida da sua esposa, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, em lugar nenhum. Na igreja, em lugar nenhum. Porque quando eu consagro, eu entrego para o Senhor. E é dele agora. Amém? Isso é um esforço nosso, né? Consagração é um esforço nosso. É um compromisso que eu estou fazendo. É uma entrega da minha parte para com Deus. Gálatas 2:20. Você pode botar aí Gálatas 2:20, que eu não coloquei aqui. Amém? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Né? Então, Paulo está dizendo, olha, eu fui crucificado com Cristo. Então, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo decidiu entregar a sua vida completamente a Deus e fazer a vontade dele. Mesmo que isso significasse sofrimento, mesmo que significasse perseguição. Quando Paulo estava se preparando para ir para Jerusalém, para ir para Roma, nas suas viagens, muitos diziam, não vá não, você vai sofrer, eu vejo você amarrado, eu vejo você sofrendo. E Paulo disse, se eu não for, não tem razão de eu estar aqui. Eu sei que eu posso sofrer, eu sei que vão ter prisões, que prisões me esperam, que cadeias me esperam, eu sei disso. Mas se é a vontade do Senhor, eu vou fazer. Amém? Nós não queremos, né? Ninguém deseja passar por dificuldades e prisões e cárceres e naufrágios e açoites. Quem deseja uma coisa dessa? Ninguém deseja. O Senhor nos dá livramento dessas coisas, né? Tia Francisca e a família é prova viva disso, de que o Senhor dá livramento de coisas ruins, de acidentes, de naufrágio, né, minha sogra? O Senhor dá livramento. Né? O pastor Sônia está aqui hoje, é um livramento do Senhor 2 ou 3, ou não sei quantas vezes. Né? Porque o Senhor cuidou, o Senhor guardou, e depois, em outra oportunidade, ela pode testemunhar a respeito disso. Ninguém quer chamar coisas assim para a sua vida. Mas se para o Evangelho alcançar pessoas que estão indo para o inferno, a gente precisar sofrer ou pagar um preço e for a vontade de Deus, nós só vamos ganhar se nós fizermos isso. Amém? Se a gente for obediente. É duro, né? É difícil dizer amém, né? Mas é verdade. Esses dias a gente estava acompanhando a questão da Índia, né? E a nossa oração tem sido, Mindo Kelé, o Senhor, conforta os corações daqueles que estão passando por todas essas provações, conforta os corações das famílias que estão desfalcadas porque perderam pessoas. E, Senhor, usa o que está acontecendo para incendiar, não fisicamente, né? Mas espiritualmente o coração daqueles que estão morrendo sem Cristo. Porque os que morreram na perseguição e morreram por Cristo, eles estão no melhor lugar agora, eles estão com o Senhor. Mas os que estão morrendo sem Cristo, quanto vale
a vida daquelas outras pessoas. E Deus permitia essas coisas. E a gente ora, Senhor, o Senhor permite, nada sai do teu controle. Se o Senhor permitiu que isso estivesse acontecendo, o Senhor tem um propósito. E se Deus tem um propósito, certamente é para dar um fim excelente, para dar uma oportunidade àqueles que estão morrendo sem Deus, que estão morrendo para uma eternidade sem Deus. Amém? Então, a gente pensa sobre consagração, e às vezes as igrejas fazem semana de consagração, né? Culto de consagração, jejum, oração. Mas a nossa consagração tem que ser diária, tem que ser a gente e Deus. Tem que ser você entregando todas as áreas da sua vida, eu entregando todas as áreas da minha vida, até aquelas que eu não quero largar. Até aquelas que eu tenho medo de perguntar para o Senhor. Eu tenho medo de escapar da minha mão, porque eu acho que pode acontecer coisas que eu não gostaria que acontecesse. Mas isso é consagração. Então, a Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Consagrar é exatamente isso, né? É renovar, é entregar ao Senhor e deixar que Deus trabalhe na nossa vida, que Deus renove a nossa mente, porque só Ele fazendo isso, nós podemos experimentar a vontade dEle. E quando eu quero me consagrar ao Senhor, eu quero que a vontade dEle seja feita na minha vida. Amém? Dos 17 aos 21 anos de idade, John Wesley estava na faculdade. E transferido para a faculdade, ele escreveu, né? Transferido à universidade, eu ainda fazia as minhas orações em público e em particular. Lia juntamente com as Escrituras diversos livros de religião, especialmente os comentários do Novo Testamento. Tinha uma noção de santidade interior, ele já tinha uma noção maior de santidade interior, e estava, na maior parte do tempo, muito acomodado em um ou outro pecado conhecido. Na verdade, com poucos conflitos, especialmente esse da comunhão, que eu era obrigada a receber 3 vezes por ano, né? Então, ele já tinha noção da necessidade, da santidade que ele deveria ter. Mas ele ainda estava acomodado, como ele diz, com um ou outro pecado conhecido, né? E aí ele diz assim: foi quando a providência de Deus me dirigiu para A Imitação de Cristo, que é uma obra de Kempis. Ele diz: comecei a ver que a verdadeira religião situava-se no coração e que as leis de Deus se estendiam a todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Eu estava aborrecido com Kempis por ser tão rigoroso. Ainda assim, tive muito conforto em lê-lo. Comecei a me preparar com sinceridade para uma nova vida. Separei 1 ou 2 horas de isolamento, comungava toda semana e vigiava contra todo pecado por palavra ou ação. Comecei a clamar e implorar por santidade interior. Então, quando ele estava na universidade, né, de 17 a 21 anos, ele começou a implorar a Deus para que ele fosse santificado. Ele começou a se entregar, a se consagrar. Ele disse: eu comecei a separar 1 ou 2 horas de isolamento diários, né? Comungava todas as semanas, que ele fazia antes 3 vezes por ano. Agora ele passou a ter esse momento de comunhão, né? Toda semana. Vigiava contra todo pecado, por palavra ou por ação, e clamava ao Senhor para ser santo, para receber a santificação, né? Quem tem aí entre 17 e 21 anos? 17, 18, 19, 20, 21. Olha o exemplo que vocês têm. Separa tempo, 2 horas aí por dia para você estar em devoção ao Senhor. Separa. 2 horas por dia, né? O tempo de um episódio longo de uma série, né? De um filme. Separa 2 horas por dia para você estar em oração. Vigie contra todo pecado, meu irmão. De palavras, de ações, de pensamento. Vigia, em nome de Jesus.
Mas, apesar disso, John Wesley ainda não tinha certeza da sua própria salvação. E eu vou já dizer para vocês por quê, né? Que ele não tinha. Mas aí eu quero falar sobre a terceira experiência, que é de santificação. Qual foi a primeira, hein? Salvação. Segunda, consagração. A gente é salvo, a gente se consagra e agora vem uma parte mais incrível que Deus faz. Não é suficiente Deus nos dar para Ele, né? Porque para nós a salvação já é de excelente tamanho, mas o Senhor diz: eu quero santificar vocês. Amém? Deus diz, né? Sede santos, porque eu sou santo. Seja santo como é o vosso Pai celeste. E esse trabalho de santificação é o Espírito Santo. É Deus que faz em nós. Amém? Mediante uma entrega total, mediante uma consagração, diante do que você está entregando para Deus, Deus vai limpando, vai transformando, vai santificando e vai te fazendo verdadeiramente comer do melhor dessa terra. A gente não canta tanto, né? Que quer comer do melhor da terra, fala tanto que quer comer do melhor da terra, mas vive fuçando na lama. As pessoas falam que querem comer do melhor da terra, mas vez por outra está comendo lavagem. Né? Quando a gente consagra a vida ao Senhor, o Espírito Santo nos reveste, ele nos santifica. Aí sim a gente começa a viver uma vida no sobrenatural. Vive no natural o sobrenatural. Aleluia. Tem uma paráfrase também, por exemplo, a salvação, você é tirado da lama, vamos dizer, né? E a santificação, a lama é tirada de dentro de você, o pecado é tirado de dentro de você, o prazer de pecar. E aí você pode perguntar, quer dizer que quando a gente experimenta uma experiência de santificação, nunca mais na vida a gente vai pecar? Não é exatamente isso que a palavra está dizendo. Mas se você tem uma experiência de santificação, o Espírito Santo vai te acender a luz vermelha quando você estiver diante de uma tentação, não vai te deixar sentir prazer nas coisas desse mundo, e se por acaso você pecar, imediatamente o Espírito Santo vai dizer: se arrepende e volta, que aqui não deu muito certo. Amém? É você não ter prazer nas coisas que te afastam de Deus. Prazer naquilo que não traz glória para o nome do Senhor. Lembra que eu preguei há umas quartas-feiras, eu acho, atrás, sobre glorificar, sobre adorar a Deus com sua vida e glorificar a Deus com sua vida? Que era com a vida da gente, a gente ressaltar as características de Deus. Então, a experiência da santificação é o quê? É uma transformação da nossa vida para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Todas as vezes que nós estamos ficando mais parecidos com Cristo, nós estamos caminhando nesse processo de inteira santificação, que é o que nós, wesleyanos, acreditamos. Amém? Então, é uma obra de Deus em nós através do Espírito dele. Em 2 Pedro 1, do 5 ao 8, diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé, a virtude, acrescentar à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se a gente tem essas qualidades, a virtude, a fé, a virtude, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, isso vai impedir que a gente seja infrutífero. Isso vai impedir que a gente seja improdutivo, inoperante. E vai impedir que o pecado se instale na nossa vida. Amém? Pedro escreveu que devemos acrescentar à nossa fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Todas essas coisas vão nos tornar mais parecidos com Cristo e vão nos permitir crescer na nossa santificação.
A vontade de Deus é que a gente seja santificado. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 7 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, se abstenham da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quantas vezes a gente tem visto as pessoas se expondo em determinadas situações que não trazem honra nem para elas mesmas, quanto mais para o nome do Senhor Jesus. Né? Quantas e quantas vezes a gente tem visto isso? Pessoas que falam do jeito que não deveriam, que se comportam do jeito que não deveriam, que se vestem do jeito que não deveriam, que se comunicam e que expõem os seus pensamentos que nem deveriam ter, quanto mais expor dessa maneira. Essa semana eu coloquei no grupo, segunda-feira, no grupo da família, um comentáriozinho, uma postagem que eu vi que eu achei muito interessante, que um pai chegou para uma filha e a filha tinha comprado um celular desses que é muito caro, né, que já está no 14, e o pai chegou e disse: você colocou película e você colocou capa? E ela disse: sim. Coloquei, claro, é muito caro. E aí ele disse: mas você colocou porque o seu celular estava feio? Não. Mas por que você colocou? Não, porque é muito caro, então eu tenho que proteger, eu tenho que guardar, porque depois eu posso negociar, né? E vai ter um bom valor ainda. E ele disse: esse celular, né, ou esse bem que você tem, você cuidou e você guardou, não porque ele não tem valor, não porque ele é feio, e pelo contrário, porque ele tem muito valor. E se eu pedisse para você se vestir de uma maneira adequada, e guardasse, e cobrisse o seu corpo, né, e colocasse uma capa e uma película de proteção, será que você reagiria da mesma forma? Né? O pai falando para a filha. Então, são coisas que às vezes a gente não pensa, que a gente não para refletir. Mas a gente tem que se abster desses prazeres da carne. A gente tem que se abster dessa situação que o mundo coloca como boa, como agradável. Não, é bonito, é legal, você tem que fazer, porque todo mundo está fazendo. Mas não é legal. Amém? A gente precisa se consagrar ao Senhor. A gente precisa entregar as nossas vidas e Deus vai nos santificar e Ele vai tirar de nós esse desejo pelo pecado. Vai dar um prazer que você nem imagina. Na verdade, é o verdadeiro prazer. É a verdadeira alegria no Senhor. De você estar liberto, de você não ter que estar se preocupando com determinadas coisas. É liberdade, santificação é liberdade em Deus. Amém? Santificação é liberdade em Deus, para você ser aquilo que Deus te chamou para ser, para você fazer, cumprir o propósito, a missão e os sonhos de Deus para você. Amém? Então, queridos, para a gente já ir caminhando para o final, deixa eu só contar para vocês. Porque eu só falei que John Wesley não tinha certeza da salvação, né? E de repente você está dizendo, como é que pode John Wesley e como é que essa história termina? Em janeiro de 1736, John Wesley estava dentro de uma embarcação indo da Inglaterra para os Estados Unidos. Ele ia ser missionário, ia levar a palavra aos índios dos Estados Unidos. E ele já estava há mais de 3 meses nessa embarcação com os alemães moravianos, e outras pessoas nessa embarcação. E por várias vezes eles passaram por momentos de ondas altas, de tempestades, de mar revolto, né? Mas ele era extremamente disciplinado, ele acordava às 4 da manhã, de 4 às 5 fazia as orações dele, de 5 às 7 fazia leitura bíblica, depois ele ia conversar com os tripulantes, ele passava o dia inteiro aprendendo alemão para poder conversar com as pessoas no barco. E
ele queria ganhar os tripulantes para Jesus, os tripulantes, a tripulação do barco. Mas nesses dias, ele diz, né, às 7 horas eu fui até os alemães. Há um tempo, eu venho observando o comportamento deles, a seriedade, a humildade ao realizarem trabalhos servis em favor de outros passageiros, o que não acontecia com os ingleses a bordo. Eles recusavam o pagamento por seus serviços, dizendo: isso é bom para os nossos corações orgulhosos, e que o amoroso Salvador tinha feito muito mais por eles. Todos os dias, ele está falando dos moráveis, todos os dias, eles mostravam mansidão. Se eles fossem empurrados, atingidos ou jogados no chão, eles se levantavam novamente e iam embora, e nenhuma queixa era encontrada em suas bocas. Gente, mais de 3 meses no navio, passando por todo tipo de dificuldade, e esse povo aqui, esses alemães moráveis, né, os moravianos, eles nem reclamavam de nada. Se fosse derrubado, caído no chão, ele levantava e caladinho eles estavam. E eles ajudavam com o que eles podiam e não aceitavam nenhum pagamento em troca. E aí ele vai contar que uma onda quebrou sobre o navio e fez a vela principal em pedaços. Um terrível grito foi ouvido entre os ingleses ou entre os alemães? Entre os ingleses. Ele era inglês, né? Os alemães, no entanto, sabe o que eles estavam fazendo? Cantando alegremente no barco. A onda dando, né? A vela principal quebrou, o inglês gritou, e os alemães estavam cantando calmamente. Mais tarde, perguntei a um deles, cantando louvores, né? Louvando. Mais tarde, perguntei a um deles: vocês não estavam com medo? E ele respondeu: graças a Deus, não. Então eu perguntei: mas as mulheres e as crianças não estavam com medo? Ele respondeu suavemente: nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Tá? Tá bom para você? Logo em seguida, fui até os seus vizinhos, que choravam e tremiam. Eram quem? Ingleses, né? E mostrei-lhes a diferença na hora da provação entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme. Essa palavra era uma palavra para ele mesmo. Quando o comentarista diz, quando John Wesley estava dizendo para os ingleses: olha aí, a diferença de quem teme a Deus e quem não teme. O comentarista diz que ele estava falando para ele mesmo, né? Porque ele também se encontrava naquela situação. E aí ele voltou, ele foi para os Estados Unidos, voltou, tem 2 anos, deixa eu ver, 2 anos entre esse episódio do barco até a noite do dia 24 de maio de 1738, né? Quem fez as contas? São quantos anos? Oi? 285, né? Há 285 anos atrás. Eu vou ler o trecho do diário dele. Ele diz: eu penso que era cerca de 5 horas da manhã, quando eu abri a minha Bíblia nessas palavras. As palavras: foram-nos dadas grandes e preciosas promessas de que seremos participantes da natureza divina. Abri outra vez a Bíblia e me deparei com estas palavras: não estás longe do reino de Deus. À tarde, me pediram para ir à igreja. A passagem bíblica era: das profundezas te clamei, ó Senhor. O Senhor ouve a minha voz. Que teus ouvidos considerem bem a voz do meu clamor. Se tu fores ao extremo de notar o que é feito perversamente, ó Senhor, quem subsistirá em tua presença? Porque em ti há misericórdia, por isso tu serás temido. Ó Israel, confia no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele a salvação é abundante. E ele redimirá Israel de todos os seus pecados. Ele está contando que 5 horas da manhã ele foi ler a Bíblia, e tinha uma palavra para ele que Deus tinha dado promessas. Depois ele abriu a Bíblia novamente, aí a palavra: você não está longe do reino de Deus, né? Não está dentro, mas também não está longe, né? E depois ele leu na igreja, foi à igreja e ouviu o Salmo 130, do 1 ao 8. E ele diz: à noite eu fui de muito má vontade
até uma sociedade na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola dos Romanos. Você já veio de má vontade para a igreja aqui alguma vez? Responda não, né? Só pense. Ele disse, eu fui de muito má vontade para esse povo que estava se reunindo. Quando eu cheguei lá, ele chegou lá, alguém estava lendo o prefácio de Lutero a Epístola aos Romanos. Por volta de 8:45, já passamos 15 minutos, né? São quase 9. 8:45, enquanto ele estava descrevendo as mudanças que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu fico emocionada de imaginar, né? Ele chegou lá com má vontade, a pessoa estava lendo o prefácio que o Lutero tinha escrito para a Epístola de Romanos, e ele sabia exatamente a hora, 8:45, ele sentiu o coração dele aquecido. Senti e confiei em Cristo para a salvação. Foi-me dada a segurança de que Ele havia tirado os meus pecados, salvando-me da lei, do pecado e da morte. Comecei a orar com todas as minhas forças por aqueles que rancorosamente me perseguiam. Então testemunhei abertamente a todos o que eu agora, pela primeira vez, sentia em meu coração. Nessa época, John Wesley já estava enfrentando muitas perseguições, né? Ele já tinha sofrido problemas nos Estados Unidos, ele teve que voltar para a Inglaterra. E depois desse dia, ele vai enfrentar mais perseguições, porque ele vai começar a pregar e as igrejas vão começar a fechar as portas para ele, e ele começa a expandir o evangelho, pregando nas minas de carvão, pregando nas ruas, pregando onde ele ia, né? Ele começa a pregar e a expandir o reino realmente. E aí continua, né? Um trechinho do diário, né? Mas o inimigo sugeriu, isso não pode ser fé, pois onde está a tua alegria? Então fui ensinado que a paz e a vitória sobre o pecado eram essenciais à nossa salvação. Mas quanto à alegria, Deus algumas vezes a retém, especialmente naqueles que têm sofrido profundamente. Olha as palavras desse homem, né? Ele diz, salvação não quer dizer que você sempre vai estar alegre. Quer dizer que você tem vitória sobre o pecado. Amém? É vitória sobre o pecado. Isso é motivo de ser alegre, né? E ele diz, quanto à alegria, Deus algumas vezes a retém, especialmente naqueles que têm sofrido profundamente. E eu quero encerrar com um comentário dele a respeito do autor, né? Diz, a experiência do coração estranhamente aquecido foi o ponto de partida de uma grandiosa influência que não apenas marcou o grande avivamento que o século XVIII experimentou, mas ainda permanece com força suficiente para nos influenciar nos dias atuais. John Wesley registrou sua experiência como uma manifestação emocional sinalizadora da sua comunhão com Deus. E essa data, né, a data do dia 24 de maio, tem servido como referência por mostrar a integração entre a religiosidade individual e o desenvolvimento de ações concretas na expansão do reino de Deus. Você pode dizer, mas John Wesley por muito tempo ficou na igreja e ele não tinha nem certeza se era salvo. Mas em todos os momentos, quando ele aprendia mais uma coisa, ele praticava. Quando ele percebeu que ele precisava consagração, ele começou a trabalhar para isso. Até que o Senhor o encontrou. Amém? E ele verdadeiramente sentiu que foi liberto do peso dos seus pecados. Então, eu espero que você tenha tido um bom panorama, né? E que você e eu, nessa noite, a gente se inspire com histórias assim. Histórias de pessoas que não desistiram, de que passaram dificuldades, que enfrentaram momentos difíceis, que muitas vezes não tiveram nem a certeza da sua salvação,
mas que não desistiram, que permaneceram fiéis, que permaneceram no propósito e que o Senhor os alcançou. E pode alcançar a mim e a você também. Eu não sei quanto tempo faz que você disse sim para Jesus. E se de lá para cá, na sua caminhada, você cresceu em intimidade com Deus, cresceu em amor, se você tem crescido nas obras que você tem feito pelo amor ao Senhor, se você tem andado nas boas obras, se você tem consagrado a sua vida, se você tem recebido santificação, se você tem caminhado no processo da inteira santificação, eu não sei onde está a tua vida. Eu sei das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas dúvidas, dos meus anseios e dos meus joelhos dobrados e das vezes que eu pergunto do Senhor coisas que eu não estou entendendo. Mas do jeito que o Senhor fala, através da palavra, que falou com esses homens e mulheres de Deus, o Espírito Santo dele fala comigo e com você. Amém? Então, o meu desejo nessa noite é que você tenha a maravilhosa alegria de experimentar um coração aquecido, sendo salvo, se consagrando e recebendo a santificação do Senhor. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Amém? Você entendeu? Por que hoje é o dia do coração aquecido ou do coração abrasado? Aleluia! Se você tiver a oportunidade, leia sobre a vida de Susan Wesley, de John Wesley, de George Miller, de Amy Carmichael, tem muitos outros, Hudson Taylor, Moody. Leia biografias inspiradoras de homens e mulheres que venceram as suas limitações e que gastaram toda a sua vida no altar, nos pés do Senhor. Quando você começar a ler a história desses homens e mulheres, você vai perceber que a gente tem muita coisa para caminhar. Amém? E que Deus tem grandes coisas para nós. Vamos orar?